aqui. E nós temos uma parábola onde Jesus usa uma figura de um rico e de um mendigo. A Bíblia nos fala que havia um rico, e nós lemos aqui, um rico que tinha tudo, ele tinha muito dinheiro. Aquele homem, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: boas roupas, festas, comida, um bom cuidado. Ele desfrutava de tudo que o dinheiro dele permitia, e ele vivia dessa forma. Mas a Bíblia também conta de um mendigo, um pobre. O rico não é identificado, apenas um rico. O pobre é identificado, fala o nome dele, Lázaro. Lázaro vivia uma vida de sofrimento, cheio de chagas, cheio de feridas. Ele não tinha sustento, ele vivia o que caía da mesa do rico, ou seja, o que a mendigância dele ali permitia, o que ele comia, ele ia passando desse jeito. E enfim, Jesus mostra essas duas pessoas para dar um exemplo para nós da eternidade, do que acontece depois que a gente parte daqui. E Jesus traz alguns princípios gerais aqui que nós lemos, e o primeiro deles que nós destacamos está aqui. O que está escrito aqui? Todos os homens o quê? Pode falar, todos os homens morrem. Isso é um princípio básico, isso é um fundamento. Todos os homens morrem. A morte é totalmente democrática. A morte mata rico e mata pobre. A morte chega para todos, não tem ninguém especial que foge da morte. Ela é algo totalmente que iguala a sociedade. Morre lá no hospital particular, aquele mais chique lá de uma pessoa, e morre lá no pronto-socorro, lá no PSF, morre em qualquer lugar, morre rico, morre pobre. Pode ter plano de saúde, aquele mais completo, aquele que te dá acesso a qualquer tipo de médico, ele morre também. E pode ter que vai lá no postinho, também morre. Porque a morte, ela chega a todos. E essa parábola que Jesus conta aqui deixa isso muito claro: morreu o rico e morreu o pobre. Olha o verso 22 aí. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Morreu os dois, morre o rico, morre o pobre. Sabe, não desanima não, mas a mim e você está determinado a morrer uma vez. A Bíblia nos diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. E depois disso, Hebreus 9:27 diz: segue-se o juízo. Então aqui a gente já tem uma coisa muito clara, e a gente aqui deixa muito claro a questão daquela ensinamento que se fala aí da reencarnação. Não existe reencarnação. Aquela historinha de pessoa morrer e volta, isso não, a Bíblia não dá fundamento para isso. Não tem. Morreu, segue-se o juízo. Morre rico, morre pobre. A nossa vida traz dualidade. Conosco está os nossos dias, diz a Bíblia. Além deles nós não passamos. Então há um limite para a nossa vida. Ninguém morre antes, ninguém morre depois. Você morre no dia estabelecido. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Todos os dias estão contados, estão nas mãos de Deus. E pelo fato de nós sermos pecadores, você sabe, Romanos nos diz que todos pecaram. E ainda diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o pecado passou para todos, a morte também passou para todos. Você pode ter muito dinheiro, os melhores hospitais, mas não muda o fato da morte. Talvez a grande surpresa da nossa vida é não saber o dia da morte. A gente não sabe, mas uma coisa nós precisamos saber: ela é uma realidade. Lázaro morreu. Lázaro morreu, diz a Bíblia. Os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão. Jesus está contando essa parábola para os judeus e usa a figura seio de Abraão para facilitar a compreensão deles, a presença de Deus. Então, quando nós lemos seio de Abraão, nós estamos falando da presença de Deus. Os anjos vieram buscar o cristão, o crente, em Cristo ele não morre, ele é buscado. Os anjos vêm e buscam para a presença de Deus. E quando vai falar do rico, a Bíblia diz que morreu também o rico. Então, algo que o Senhor estabelece, eu quero que você entenda isso: a morte, ela é para todos. Todos os homens morrem. O segundo fundamento importante que eu quero destacar com você aqui hoje, e que isso precisa estar ciente na nossa mente também, é que toda pessoa continua o quê? O que está escrito aqui? Pode falar. Vivendo após a morte. Todas as pessoas continuam
é quando o pó volta à terra, mas a alma, o espírito, continua vivendo eternamente. Isso é uma doutrina chamada imortalidade da alma. Não morre, não acaba. Saiba disso, sua vida não é só isso aqui não. A minha vida não é só isso aqui. Nós temos uma eternidade pela frente. A morte mata o corpo. A morte física faz apenas separação entre corpo e alma. Só faz essa separação. O Espírito continua. No Espírito está a nossa personalidade. No Espírito está quem somos nós, de verdade. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é o corpo, mas quem nós somos de verdade está na parte espiritual. Então o corpo pode morrer, mas você continua vivo, você continua existindo. E sabe, é por isso que a Bíblia diz que quando nós morremos, e a Bíblia falando da ressurreição, ela diz que nós vamos receber novos corpos. Nós vamos receber um novo corpo para podermos enfrentar a eternidade, porque a gente continua existindo. Esse corpo nosso ele não suportaria a eternidade, nem o sofrimento do inferno e nem a pureza do céu. Então nós seremos revestidos com novos corpos. Por quê? Porque há uma eternidade, a gente vai continuar existindo. Nós vamos receber um corpo espiritual e nessa hora vai haver uma reintegração. Foi separado da morte. No momento dessa ressurreição, ela vai ser reintegrada de novo, e nós vamos então enfrentar a eternidade. Quando Cristo vier, vai ressuscitar então o nosso corpo. Mas preste atenção no que diz Eclesiastes 12:7, que eu já mencionei aqui: o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo pode ser cremado, pode ser enterrado, pode ser afogado, pode ser qualquer forma que a pessoa morre, mas o espírito continua vivendo, continua existindo. Ele vai voltar para Deus e ele vai enfrentar o destino que Deus quiser. Você escolheu. Já ouviu alguém falando: quando eu morrer, Deus sabe onde Ele vai me colocar. Deus me coloca num bom lugar. É você que escolhe. Quando morrer, você vai continuar existindo no lugar que você escolheu. A Bíblia diz isso. O Espírito continuar vivendo. Por quê? Porque Ele é imortal. Nós somos um mix, nós somos um conjunto. Parte física, parte espiritual. Parte física vai um dia acabar no pó, parte espiritual continuará vivendo. E a grande questão que a gente precisa pensar é: aonde então que eu vou passar essa eternidade? A resposta que você tem que ter é aonde você vai estar, aonde você vai passar a eternidade. A Bíblia traz alguns princípios muito claros. Do ponto de vista bíblico, a eternidade existe. Todos morrem. Do ponto de vista bíblico, todos vão continuar vivendo após a morte. E a Bíblia ainda traz um terceiro aspecto. Nós temos quantas opções? Duas opções após a vida eterna. Então, a morte é para todos. Você vai continuar vivendo depois da morte. E você só tem duas opções quando partir para a eternidade. E é muito claro. Ou nós vamos estar na presença de Deus, no lugar de descanso, de gozo, de alegria eterna. Ou nós vamos estar no lugar de sofrimento eterno, tormento eterno, que a Bíblia chama de segunda morte. Não tem mais jeito de fugir disso. Ou céu ou inferno. Todos nós aqui, todos nós, quando partirmos dessa terra, todos nós aqui vamos estar em um desses dois lugares. Não tem outro jeito, não existe uma terceira via. Às vezes você vê algum ensinamento aí falando que você vai para um lugar no meio. A Bíblia não tem base para isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existe céu e inferno. Existe um lugar de gozo, de descanso na presença de Deus, ou um lugar de sofrimento. A Bíblia fala, aqui nós lemos de dois homens que tinham dois estilos de vida diferentes, duas mortes e dois destinos eternos. Nós lemos no versículo 22 e 23 de Lucas 16: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, a presença de Deus. Morreu também o rico que foi sepultado. Aonde o rico abriu os olhos? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. O inferno não é aqui. Já ouviu alguém falando, não é? Eu já. O inferno é aqui. Aí você pergunta: você quer ir para o inferno? Deus me diga, mas você está falando que é aqui, como é que você não quer ir para o inferno? Aqui não é o inferno.
O inferno não é aqui. E o Senhor Jesus diz que a eternidade, ela é real. E que só existe um lugar, ou na presença de Deus, ou no inferno, nesse lugar de sofrimento. Jesus ensina isso. Jesus fala sobre isso porque é um assunto importante. O inferno é real, não é aqui. O inferno é um lugar preparado. Lucas